Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que comente alguns dos restantes temas que não têm a ver com a guerra, pelo menos diretamente, sendo certo que 2022 é um ano onde aconteceram várias eleições muitíssimo importantes. Já falámos das intercalares dos Estados Unidos, mas houve uma série de outros palcos onde aconteceram eleições, houve palcos onde não aconteceram eleições. Quais são as suas escolhas para os tantos temas que, não tendo a ver com a guerra, marcam o ano que agora está a findar? Eu selecionaria 6 temas básicos. Em primeiro lugar, as eleições francesas. Certo. Nós ficámos nas eleições francesas que Emmanuel Macron conseguiu ser reeleito, mas a subida da extrema-direita em França é algo que parece imparável. E há muito quem pense À que atenção do resto da Europa. exatamente. E há muito quem pense que nas próximas eleições presidenciais, provavelmente a extrema-direita conseguirá chegar ao poder. Ela dividiu-se desta vez entre Marine Le Pen e Eric Zemmour, e com outros candidatos mais pequenos, e Macron conseguiu fazer aquilo que se chama a Frente Republicana, isto é, todos menos Le Pen. Mas não se sabe por quanto tempo isto vai continuar, tendo em conta que há uma espécie de normalização da própria imagem de Le Pen, e a França vive numa pressão interna relativamente àquilo que é uma agenda que aparentemente favorece a extrema-direita, tudo indica que favorece a extrema-direita, a questão agora do terrorismo, mas a questão dos estrangeiros, a questão da insegurança, um certo sentido de proteção nacional, que é muito francês, e que até agora tem sido, digamos, titulado democraticamente por candidatos democráticos, e Macron é o último deles, mas amanhã poderá vir a aparecer sobre a cara de Marine Le Pen, que já se afastou da presidência do partido para criar uma espécie de sentimento de Estado. Portanto, a vitória Tal de como Macron, Michel Houellebecq de alguma forma antecipou no seu penúltimo romance, o Submissão. exatamente. Mas, enfim, pode acontecer isso e acontecer isso, isso é, digamos, um outro terremoto dentro da União Europeia. Depois tivemos uma crise política estranha no Reino Unido. O Reino Unido passou um tempo muito complexo com a saída da União Europeia, o famoso Brexit. Criou um personagem, nessa sequência, Boris Johnson, um personagem estranho, até, eu diria mesmo, face àquilo que era o formalismo normal que envolve os presidentes, os chefes de governo britânicos, e entrou-se numa crise, foi eleita, Boris Johnson foi obrigado a sair por um conjunto de atrapalhadas, para utilizar uma expressão que ficou consagrada em Portugal relativamente a outro período da nossa vida política. Eh, Entrou uma primeira-ministra absolutamente com os pés bem assentos no ar, e que foi completamente incapaz de colocar uma política mínima, de mínimo consenso, e foi rapidamente, desapareceu na vaga das ondas políticas, e Uma entrou coisa absolutamente inesperada, não lhe uma coisa pareceu? absolutamente inesperada, com propostas políticas de um radicalismo tal que chocaram à esquerda e à direita e o mundo até. E apareceu o Rishi Sunak agora, que era o antigo ministro das Finanças de Boris Johnson, de quem se tinha afastado na parte final, no sentido de um certo apaziguamento. No entanto, o Reino Unido continua a haver uma grande credibilização do Partido Trabalhista, portanto, neste momento a questão está em saber se, no final deste ciclo, o Partido Trabalhista conseguirá regressar ao poder através da personalidade de Keir Starmer, que é uma figura mais moderada e muito distante, digamos, das agendas trabalhistas mais radicais do passado. Os trabalhistas, já se chegou à conclusão, só chegam ao poder no Reino Unido se fizerem algumas políticas bastante próximas daquelas que a direita faz, caso contrário não chegam, como se viu no passado, com Jeremy Corbyn, já se tinha visto antes em ciclos de Michael Foot, etc. E só Tony Blair ou coisas do género é que conseguem passar. E por isso Mas mesmo, ficou admirado, peço desculpa por interromper, professor, embaixador, ficou admirado por o Sunak teve aquilo a que se costuma chamar um estado de graça. O estado de graça de Sunak demorou entre 10 a 15 minutos. pois, porque é muito difícil, porque a situação no Reino Unido é muito complicada. Quer dizer, portanto, qualquer primeiro-ministro que ali chegue encontra para já uma degradação do nível de vida, a energia a subir espetacularmente, e em particular há uma coisa que o Reino Unido não quer reconhecer, mas enfim, tem todo o direito a fazê-lo, é que muitos daqueles problemas que hoje tem têm a ver com o Brexit e têm a ver com a situação criada pelo Brexit. O Reino Unido, já agora vale a pena dizer, neste quadro, nestes últimos meses, teve, apesar de tudo,
alguma capacidade de jogo internacional ao ligar-se aos Estados Unidos no AUKUS, que é o acordo estratégico com a Austrália, com os Estados Unidos e com o Reino Unido, algo com dimensão político-militar importante, e num papel, digamos, de coadjuvante com os Estados Unidos no plano internacional, o que fez com que a sua solidão da saída da União Europeia não fosse tão grande. Por outro lado, o Reino Unido teve um papel relevantíssimo no apoio à Ucrânia, em particular. Exatamente. Até acima do geral da União Europeia. Bastante acima da União Europeia. Depois, já agora, mudávamos só de cenário, mantínhamos na Europa, só para dizer que na Itália houve uma conjugação que levou a líder de um partido de extrema-direita, e aí não há mais pequena dúvida dessa qualificação, ao poder, uma líder de extrema-direita que, no entanto, como tem uma postura pró-atlantista e pró-Ucrânia, digamos, entrou na União Europeia, como membro da União Europeia, naturalmente que a Itália é, mas entrou de certa forma suave, sem grandes ondas, mas tem uma coligação onde está Matteo Salvini, que era antigo ministro do Interior, e que promete, em particular, políticas, nomeadamente em matéria de imigração, bastante restritivas, as tais que estão a dar alimento, no fundo, em França e noutros países Exatamente, que claro. tiveram origem e que estiveram também na origem do Brexit, vamos ser claros. Eh, Exato, exato. e, portanto, nós vamos ver o que é que esta nova atitude italiana dá. Mudando de quadrante, vale a pena dizer que, lembrar que no Brasil Lula da Silva conseguiu chegar ao poder, depois de 2 mandatos e a várias interrupções posteriores em períodos em que ele esteve preso, etc. E conseguiu-se em particular, eu acho que, custa-me dizer isto, mas mais do que a eleição do Lula da Silva, a notícia é a saída de Jair Bolsonaro, que Jair Claro. Bolsonaro representa para o Brasil aquilo que Trump representa para os Estados Unidos. Quer dizer, são interlúdios tristes de uma vida política que se deseja democrática. E o Bolsonaro foi, de facto, uma catástrofe sob o ponto de vista dos anos que ali esteve, De qualquer particularmente. maneira, embaixador, dá-me ideia que, dir-me-á se acha que sim ou que não, dá-me ideia que, e depois de os dois candidatos terem ficado tão próximos um do outro, a sensação com que se fica é que, de facto, se não fosse Lula da Silva, Bolsonaro acabaria por manter-se por mais um mandato. Bolsonaro aumentou, inclusivamente, os votos da primeira para a segunda Exatamente. volta, mais 7 milhões de votantes, e corporiza uma reação, eu diria, quase emocional dentro do Brasil, estranha, estranha e perigosa, porque o fim de Bolsonaro como figura política, enfim, para já presumível, não significa que o bolsonarismo não tenha lá ficado. Isto é, Exato. que a matriz de extrema-direita de discriminação que existe atrás do bolsonarismo, ligada a uma dimensão quase mística, do apelo aos militares, de apelo a coisas, à espera que viessem de outros mundos, apoios de outros mundos lá de cima, apoios para a revolta política, são coisas extraordinariamente místicas, quase de alguma irracionalidade, e Lula conseguiu furar no meio disso tudo, federando, digamos, à luz daquilo que era a sua memória dos seus tempos de governo. Convém dizer, no entanto, que o Lula de agora não é o mesmo Lula 2003, 2010, Nem o mundo é o mesmo, não é? nem o mundo é o mesmo, e Lula da Silva, convém que se diga, saiu do poder em 2010 com 87 ou 86% de aprovação, e neste momento cerca de 50% da população brasileira rejeita Lula da Silva. Portanto, Lula vai Exato. ter um tempo muito complicado, além de que tem um parlamento completamente à direita, maioritariamente à direita, no qual, enfim, vai conseguir fazer através daquilo que são os suprimentos financeiros que tradicionalmente o Estado brasileiro faz para garantir os apoios políticos, distribuição do governo, distribuição de lugares no governo. Neste momento o governo já tem 37 ministros, e vai fazer uma distribuição de poder e colocar à mesa do orçamento um conjunto de partidos que,
que estiveram com Bolsonaro, grande parte deles. E, portanto, Exatamente. o que interessa é essa colocação. Veremos se Lula tem sucesso. Era bom para um país como o Brasil, que é um país amigo de Portugal e um país fundamental no quadro da lusofonia, que as coisas se passassem de certo modo, de forma serena. E, finalmente, vamos para o Médio Oriente, só para dar nota, em primeiro lugar, de muita atenção à volta do Irão. O Irão continua, além de ter problemas internos que foram evidentes, discriminação contra as mulheres, uma acusação no plano internacional da sua forma de estar quase medieval. O Irão continua a ser perigoso em função para o mundo ocidental, em função do seu interesse em manter um enriquecimento de urânio para fazer uma bomba atómica, vamos ser claros, o Irão diz que não é, mas toda a gente sabe que é. Claro. Perante isto, há um nervosismo crescente à volta do Irão, nomeadamente por parte da Arábia Saudita, mas também por parte de Israel, onde acaba de chegar ao poder, regressar ao poder, Benjamin Netanyahu, à frente de uma coligação que eu diria chamar-lhe de extrema-direita já é uma expressão moderada, porque tem lá figuras que passam já o limiar da aceitabilidade normal, digamos, num quadro democrático, mas é uma democracia, de certa maneira, e é à luz da democracia que esse governo de extrema-direita chega ao poder. Aliás, um pouco como em todo o mundo, a extrema-direita normalmente chega ao poder à luz da democracia. Às vezes chegou por golpes militares, mas não é o caso. Claro. Ficaria muito admirado, embaixador, se um destes dias Netanyahu, exatamente alavancado por este governo de extrema-direita que agora chefia, resolvesse explicar ao Ocidente que chegou a altura de resolver o problema do Irão, desde que o Ocidente passasse ali umas semanitas sem se importar com o assunto. Isto é possível haver uma guerra Irão-Israel num futuro mais ou menos próximo? É possível haver um ataque militar de Israel ao Irão, no fundo, encomendado pelo mundo ocidental. Sim, por aí Há muitos proposta anos, eh, beligerante, como costume. há muitos anos que o mundo ocidental tem Israel como entidade eh, capaz de levar a cabo essas operações, esse dirty work, se necessário. Israel está preparado para isso, terá a complacência do mundo árabe sunita tudo ali à volta, e terá os olhos fechados, como António diz, do mundo ocidental para provocar isso. Qual é a capacidade que o Irão tem de retaliar? Eu acho que o Irão tem muita dificuldade em retaliar contra Israel, pela simples razão de que o poderio militar de Israel é muito maior do que o do Irão, em termos de E esta é a capacidade. altura certa, uma vez que internamente o Irão está esfrangalhado. Mas isso não, eu não acredito que isso normalmente funciona ao contrário, isto é, É? acaba por criar uma maior rigidificação interna nos países quando são Certo. atacados por fora no exterior, e Israel, que é sabido que várias vezes tem provocado abalos na saúde, mesmo em modelos terminais, a algumas figuras, digamos, iranianas, que às vezes aparecem mortas de uma forma que suspeita, mas que muitos consideram que tem por trás a mão israelita. Claro. eh, o Israel é capaz de fazer esse trabalho, e parte do mundo ocidental, lendo bem a sua coreografia, não ficaria totalmente desagradado que alguém fizesse esse trabalho por ele. Exatamente. Cá estaremos para na próxima semana para debater com o embaixador aquilo que serão as maiores perspectivas para o ano de 2023. Até lá, continuem a acompanhar-nos em Bom ano, podcast bom e ano. nos sites. E bom ano, exatamente. E, portanto, até ao próximo programa. Obrigado.